Ari, exatamente onde você está agora. Existe algo que você tem carregado por anos, uma pergunta que ninguém ao seu redor consegue responder e um peso que você aprendeu a chamar de vida normal, mas que no fundo você sabe que não lhe pertence. Você tem trabalhado mais do que qualquer pessoa que conhece. Tem tentado curar feridas que não foram causadas por você. E ainda assim, a porta que você tanto busca parece permanecer sempre um passo além do seu alcance. Existe uma razão específica para isso. Existe um nó oculto na sua identidade que está diretamente ligado à sua linhagem materna e até que você compreenda a natureza desse vínculo, você continuará correndo em círculos. Nesta conversa, você vai reconhecer os 5 sinais que têm aparecido na sua vida e o que eles significam no plano espiritual. Você vai entender o padrão exato que tem bloqueado o seu florescimento, transformando a sua fidelidade em exaustão. E antes que este momento termine, eu vou realizar uma declaração diretamente sobre a sua história. Uma revelação que explica por que você foi trazido até aqui hoje, exatamente neste momento da sua jornada. Você tem sentido ondas súbitas de um cansaço que o sono não resolve. Você acorda muitas vezes sentindo que carrega o peso de uma responsabilidade que não tem nome. Conversas com as pessoas que deveriam ser a sua fonte de apoio hoje parecem vazias, como se você estivesse falando uma língua que elas não podem traduzir. Você observa números se repetindo, coincidências que não parecem ser frutos do acaso, e um sonho vívido que insiste em lhe mostrar que algo dentro de você está tentando romper uma casca antiga. Tudo isso não é um desvio, nem um sinal de que você está perdendo o controle. Pelo contrário, é o seu sistema espiritual tentando recalibrar, tentando separar o que é sua essência do que foi herdado através do sangue, das dores e do silêncio da sua mãe. Você tem buscado validação externa para preencher um vazio que só pode ser preenchido quando você aceita que a ferida da sua mãe não é a sua e que o destino dela não precisa ser o seu destino. Os seus dedos digitando esses 3 números são a sua forma de dizer sim para a libertação. Não é apenas uma sequência, é o símbolo do transbordamento, o sinal de que o ciclo antigo está se encerrando para que o novo possa finalmente começar. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Digite 888 e então volte imediatamente para mim. A exaustão que você sente não vem do seu trabalho, vem da sua tentativa silenciosa de carregar o fardo que ela nunca conseguiu colocar no chão. Você viveu anos sob o comando da necessidade de ser a salvação, a cura ou a resposta para uma mulher que, por sua vez, também estava operando no limite da própria dor, presa em um ciclo que foi passado de geração em geração. Você assumiu um contrato que nunca assinou. Você tentou provar o seu valor através da entrega, acreditando que, se você fosse boa o suficiente, se você fosse forte o suficiente, você finalmente ganharia o direito de ser vista, de ser amada, de ser livre. Mas a verdade é que o seu valor nunca dependeu desse desempenho.
Você operou, durante todo esse tempo, a partir de uma lealdade que foi confundida com amor. Você achava que honrar a sua mãe significava carregar as mesmas correntes que aprenderam. Mas observe bem, a raiz que se alimenta de um solo amargo, embora seja a origem da árvore, não deve ditar a altura que a árvore vai alcançar. Você tem mantido as suas raízes enterradas em um solo de escassez e sacrifício, esperando que, ao se sacrificar, você pudesse mudar a cor do fruto. Isso não é lealdade, é uma prisão. E o que você chama de amor filial, na verdade, tornou-se o principal obstáculo para a sua própria autoridade. Você precisa entender que o que você herdou não é uma sentença, é apenas a sua história de origem. E a sua história, a partir de agora, é a história de quem escolheu, de quem se separou e de quem aprendeu a nutrir o próprio solo. Você não está mais servindo à dor que lhe foi transmitida. Você está, pela primeira vez, ouvindo a voz que chama pelo seu nome real, um nome que não carrega o peso das mágoas dela, mas a luz da sua própria vocação. Você tem vivido sob o peso de um diagnóstico que nunca foi seu, um padrão invisível que dita cada passo da sua caminhada. Esse padrão é a exaustão da fidelidade cega. Você acreditou durante toda a sua vida que a única maneira de provar o seu amor e a sua lealdade era através do sacrifício constante. Você se tornou a guardiã das feridas que ela não conseguiu tratar. Você se tornou a provedora emocional de um poço que nunca parece ter fundo. E essa busca incansável por ser a filha que repara o passado a deixou esgotada, sem forças para construir o seu próprio futuro. Essa exaustão que você sente no peito, esse cansaço que não passa com o sono, é a prova de que você está carregando algo que não lhe pertence. Você está tentando sustentar o peso da história de outra pessoa, acreditando erroneamente que, se você parar de sustentar, tudo ao seu redor irá ruir. Mas o que você não percebeu ainda é que a sua insistência em carregar essa carga apenas garante que ambas continuem presas no mesmo lugar, impedidas de florescer por causa de um pacto silencioso de dor. Pense na metáfora da árvore. Imagine uma árvore centenária que cresceu em um solo rochoso, um solo onde a água é escassa e a terra é amarga. As raízes dessa árvore, para sobreviverem, se aprofundaram em fendas rígidas, moldando-se à forma das rochas, assumindo a dureza do solo para não morrer. Você é essa árvore. Suas raízes são profundas e fortes, mas elas foram formadas por uma necessidade de sobrevivência que não é a sua. Você continua buscando nutrientes em um solo que já não tem nada para oferecer. Um solo que, na verdade, está impedindo a sua expansão. O que você está vivenciando agora, essa inquietude e esse desejo de se separar de tudo o que conheceu, não é egoísmo. É a necessidade de poda para o crescimento. Para que você possa subir, para que os seus frutos possam ser doces e a sua sombra possa dar descanso aos outros, você precisa corajosamente reconhecer que as suas raízes estão presas em um solo que não foi preparado para a sua verdadeira natureza. A poda não é um corte de rejeição, é um corte de libertação. Você precisa soltar a necessidade de ser a salvação dela, para que a sua própria essência possa finalmente respirar e buscar o seu próprio solo, aquele que é fértil, aquele que é seu, aquele que foi prometido para a sua linhagem. Deixe que essa frequência se torne o selo do lugar onde a sua consciência acaba de pousar. O ato de digitar essas 3 palavras é o seu compromisso público de que você parou de fugir de si mesma e de que, a partir deste momento, você está presente para a sua própria vida. Não é um pedido de permissão, é uma declaração de presença. Digite "Eu estou aqui" e então volte imediatamente para mim. A reconfiguração da sua identidade exige que você aprenda a honrar a fonte sem se deixar consumir pelo veneno.
Honrar a sua mãe não significa beber da taça de amargura que ela lhe oferece. Honrar a sua mãe é, ironicamente, curar-se. É transformar a ferida em clareza, é olhar para tudo o que foi vivido e dizer, com firmeza e compaixão, que você não vai mais repetir o ciclo. A clareza nasce quando você para de tentar entender os motivos dela e começa a focar na direção da sua própria missão. Você pode amá-la de uma distância que proteja a sua paz. Você pode honrá-la com a sua oração, mas você precisa, imperativamente, parar de consumir o veneno que ela ainda tenta lhe servir. A cura acontece quando você entende que a ferida não define quem você é, mas sim o ponto de partida de onde você está começando a sua nova trajetória. Quando você transforma a ferida em clareza, você para de ver o passado como um peso e começa a vê-lo como um mestre que lhe ensinou, da forma mais difícil, tudo o que você não deve se tornar. Você não é a continuação do sofrimento dela, você é a resposta para a esperança que ela nunca teve permissão de ter. Essa é a sua nova postura, uma postura de alguém que entende que a verdadeira linhagem não é a que se mantém presa à dor, mas a que se liberta para viver a plenitude. E agora, enquanto você respira fundo, sinta como o peso dos ombros começa a ceder, não porque a história mudou, mas porque você mudou a forma como se posiciona diante dela. Você não é mais a serva daquela dor. Você é a guardiã da sua própria luz. Você está aprendendo que o seu valor não é algo que precisa ser negociado, é algo que você herdou no momento em que foi chamada para este propósito. O seu valor é inegociável e a sua paz é a sua prioridade. Se você sente que esta mensagem tocou na raiz do que tem mantido o seu coração inquieto, permita que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não o veja como um número ou como uma métrica de rede social, mas como um acordo silencioso de reconhecimento espiritual. Cada toque é a sua forma de dizer que o que foi nomeado aqui foi nomeado com verdade. É um gesto simples, mas é a sua assinatura em um compromisso que você está assumindo consigo mesmo, de que a partir de agora a sua consciência será a sua bússola e não mais o eco das feridas que você herdou. Deixe que essa pequena ação confirme que você está pronta para deixar de carregar o que não lhe pertence. Existe alguém no seu caminho, alguém que cruza a sua vida ou que habita os seus pensamentos com frequência, que precisa ouvir exatamente o que foi revelado aqui nesta noite. Pense naquela pessoa que tem trabalhado muito mais do que todos ao redor, mas que ainda assim sente que as portas permanecem fechadas. Pense naquela pessoa que carrega um silêncio profundo, um cansaço que ninguém consegue explicar e uma lealdade a dores familiares que está drenando a própria essência da vida. É para essa pessoa que você deve levar este conteúdo. Não o faça como um conselho casual ou uma recomendação, mas como uma entrega, um ato de ministério silencioso. O rosto que surgiu na sua mente agora, no momento em que eu falei estas palavras, não apareceu por acaso. Essa pessoa foi colocada no seu radar porque você é o canal de clareza que ela tanto buscou, mas que não conseguia encontrar por conta própria. Envie este direcionamento, pois o que foi entregue a você por design deve ser transmitido como um serviço de amor. E antes de encerrarmos este tempo de alinhamento, quero que você imprima uma marca definitiva na sua caminhada. Não o faça como um pedido, nem como uma esperança distante de que as coisas possam melhorar. Faça como uma confirmação, como uma declaração de posse da sua própria identidade. Aquele acordo que se formou entre a sua audição e a verdade que revelamos nestes minutos é o terreno sobre o qual você vai construir a sua vida daqui em diante. Digite essas 3 palavras com a consciência de quem finalmente entendeu o seu lugar no mundo. Deixe que os seus dedos escrevam aquilo que a sua alma já selou como a sua nova realidade. Você é comprometida, você é comissionada,
Você é enviada, você é a guardiã de uma nova linhagem que começa em você, não no que veio antes. Você é a evidência de que a dor pode ser transformada em sabedoria e que o fardo pode ser deixado no passado. Você é o ponto de virada que a sua ancestralidade esperou por gerações. Neste exato instante, em todos os lugares do mundo, outras pessoas estão recebendo essa mesma revelação, sentindo o mesmo chamado para soltar as cordas que as prendiam a ciclos que não lhes pertenciam. Você não está sozinha nesta caminhada. Você faz parte de um movimento silencioso, uma rede de almas que estão despertando para a sua verdadeira vocação. E é justamente por não se anunciar com barulho que este chamado é tão real e tão poderoso. Pare. Seja o que for que você esteja fazendo agora, pare. O que eu tenho a dizer não é para todos que ouvem, mas é profundamente pessoal para você. Algo aconteceu na sua vida logo nas primeiras horas do dia. Você talvez não tenha as palavras exatas para descrever, mas a sensação de que algo interno mudou é inegável. E eu estou aqui para nomear exatamente o que foi. Você tem carregado uma dúvida que ninguém ao seu redor conseguiu sanar. Uma pergunta silenciosa que pesa mais do que qualquer tarefa física. Esta noite, essa pergunta encontra a sua resposta definitiva. Por que você tem se sentido tão exausta, mesmo quando não houve um esforço físico proporcional à sua fadiga? Por que, muitas vezes, quando você tenta dar um passo em direção ao seu propósito, parece que existe uma força invisível puxando você de volta, mantendo-a presa a um lugar ou a um padrão que você já deveria ter superado? A resposta, embora dolorosa de contemplar, é necessária para a sua liberdade. A sua cura não acontecerá enquanto você não compreender o nó oculto que conecta a sua identidade à figura materna. Você não está aqui por acaso. Ao final deste tempo, você reconhecerá os 4 sinais que têm aparecido na sua vida com frequência perturbadora e saberá exatamente o que eles significam para o seu futuro. Você entenderá o mecanismo de fidelidade cega que tem bloqueado o seu avanço, e antes que este momento termine, eu farei uma declaração sobre a sua vida que servirá como o ponto de virada para a sua história. Vamos falar sobre os sintomas, porque você precisa ver que o que sente não é uma falha de caráter, mas uma resposta à sua biografia. Você tem passado por ondas súbitas de melancolia, momentos em que o choro chega sem um motivo aparente, como se estivesse processando luto por algo que ainda não perdeu. Você percebe que as conversas que antes eram naturais, hoje parecem vazias, superficiais, e você sente uma necessidade crescente de se retirar. Você tem acordado repetidamente na mesma hora, no meio da madrugada, com o coração acelerado, como se estivesse em um estado de alerta constante, cuidando de algo que não consegue ver. E, o mais revelador de tudo, você sente uma desconexão profunda entre quem você é em essência e a imagem que projeta para o mundo. Você vive como se estivesse cumprindo um roteiro que não foi escrito por suas mãos. Se pelo menos um desses sinais parece uma descrição exata da sua rotina, se os seus ombros relaxaram minimamente ao ouvir isso, você precisa marcar esse momento. Esse número é o símbolo da abundância, que se manifesta quando o ciclo de escassez é quebrado. Ao digitar estes 3 algarismos, você está declarando que aceita o fim da repetição e o início da sua própria colheita. Digite 888 e retorne imediatamente para mim. Agora que você reconheceu os sintomas, precisamos olhar para o diagnóstico. O padrão que você opera é a fidelidade cega. Você tem carregado um peso que pertence à história da sua mãe, uma carga de mágoas, expectativas não cumpridas e medos que nunca foram seus. Você se tornou a guardiã do trauma alheio, acreditando que, se você for forte o suficiente, se você carregar a dor dela com perfeição, você finalmente será vista e validada. Mas essa é a armadilha do escolhido.
Você tenta curar a origem através de um esforço próprio que nunca foi destinado a ter sucesso. Você não foi colocada aqui para consertar o passado dela, mas para honrar a sua própria vida. Imagine, se puder, uma árvore cujas raízes cresceram em um solo amargo, infestado de nutrientes escassos. A árvore cresce retorcida, buscando a luz, mas sempre limitada pelo solo que a sustenta. Durante anos, você tentou mudar os galhos, podar as folhas e pintar os frutos, pensando que o problema era a aparência do seu crescimento. Mas o problema nunca foram os galhos. O problema é que você ainda está tentando extrair a vida de um solo que foi esgotado muito antes de você nascer. A sua cura não virá de uma tentativa de mudar a árvore, mas da compreensão de que você pode e deve estender suas raízes para além desse terreno. É um processo de poda necessária, onde você corta o que está conectado ao veneno da herança emocional para que a sua própria seiva possa fluir. Deixe que este reconhecimento se fixe onde ele precisa, transformando a dor em clareza permanente. A sua presença aqui é a prova de que o processo de separação e individuação começou. Digite, então volte para mim. Não se trata de desonrar a sua origem, mas de entender que você não pode ser a salvadora de quem não assumiu a própria jornada. Quando você tenta curar a sua mãe, você se coloca em uma posição de superioridade que, na verdade, é um disfarce para a sua própria carência. Você se esgota tentando obter o que ela não tinha para dar, e esse ciclo precisa ser interrompido. A verdadeira honra vem quando você se torna a pessoa que ela não teve a coragem de ser, vivendo a liberdade que ela apenas sonhou, mas nunca alcançou. Se este reconhecimento confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe que o seu like seja o seu amém sem palavras. Não como um contador de números, mas como uma assinatura silenciosa de que a verdade foi recebida. O que você tem vivido não é uma falha de caráter, é uma falha de linhagem. Você sente um cansaço que não é físico, um peso nas costas que parece carregar o mundo, mas, na verdade, você está carregando a história não resolvida de quem veio antes de você. Existe uma lealdade oculta, uma fidelidade que você jurou sem nunca dizer uma única palavra. Você decidiu, ainda na infância, que seria a responsável por carregar a dor da sua mãe para que ela não precisasse carregar sozinha. E, ao fazer isso, você paralisou a sua própria vida. A sua busca incessante por ser notada, por ser validada, por fazer tudo certo para que, enfim, receba o olhar de aprovação que nunca veio, é o eco dessa promessa infantil. Mas entenda, quando você busca a cura através da aprovação dela, você está pedindo a um poço seco que lhe entregue água fresca. Você se esgota na tentativa de extrair o que ela não possui para oferecer. A sua cura começa justamente no momento em que você aceita que a sua mãe é, antes de tudo, uma mulher ferida que não conseguiu atravessar o próprio deserto. Ao tentar salvá-la, você se afoga junto. Existem momentos na sua semana em que a angústia aperta sem motivo aparente. Você olha para os seus projetos, para os seus sonhos e sente uma trava invisível, como se não tivesse permissão para ser mais feliz ou mais próspera do que ela foi. Essa é a frequência da culpa. A culpa de avançar, a culpa de se libertar, a culpa de não estar mais ali na trincheira da dor, segurando a mão de quem prefere continuar sofrendo. Mas a sua sobrevivência não é uma traição. A sua felicidade é a única resposta possível para a história que você herdou. O processo de desvinculação não é um abandono, é uma nova forma de olhar. É parar de esperar que ela te dê a permissão para ser quem você é. É entender que mesmo que ela nunca compreenda a sua jornada, mesmo que ela nunca te dê o reconhecimento que você tanto buscou, você já está completa. A sua identidade não reside na ferida dela,
A sua identidade reside na força que você encontrou para suportar tudo isso até aqui. Você se tornou uma mulher forte, mas agora é o momento de trocar a força do sacrifício pela força da leveza. Há alguém em sua vida neste exato momento. Alguém que talvez você tenha visto recentemente ou cujas mensagens ou telefonemas trazem sempre um tom de melancolia disfarçada. Essa pessoa é alguém que trabalha silenciosamente, alguém que vive num esforço constante para manter as aparências de normalidade, mas que, no fundo, também se sente exausta por carregar pesos que não lhe pertencem. O rosto dessa pessoa apareceu na sua mente agora, não por acaso. Ela precisa ouvir que não precisa mais carregar o que não é seu. Envie esta mensagem para ela, não como um conselho, mas como um convite silencioso para a liberdade que vocês duas tanto buscam. Antes que este momento se feche, você precisa de uma última confirmação. A verdade que você ouviu hoje não é algo que você vai aplicar amanhã. É algo que você já está vivendo agora. Você não é mais a criança que precisa ser validada. Você não é mais a salvadora que se sacrifica no altar da linhagem. Você é a pessoa que quebra o ciclo. Você é a pessoa que finalmente se permite ser. Digite com a consciência de quem finalmente entendeu que a escolha de se libertar é a única que importa. Você é comprometida. Você é comissionada, você é enviada. Agora mesmo, em todos os cantos do mundo, outras almas estão recebendo exatamente esta mesma revelação. Você faz parte de algo maior, algo que não precisa de alarde para ser real. E é exatamente por isso que a sua libertação é inegável. A verdade é que o seu campo energético foi treinado para detectar a dor alheia, antes mesmo de reconhecer a sua própria necessidade. Você aprendeu a ser o espelho das expectativas dela, e toda vez que você tenta se desviar desse reflexo, uma parte de você sente como se estivesse traindo a própria origem. Mas a sua linhagem não é uma prisão, é apenas o solo onde você foi plantada. E a árvore que cresce o suficiente precisa romper a sombra dos galhos mais velhos para encontrar a própria luz. O processo de poda dói, porque retira o que você aprendeu a identificar como parte de quem você é. No entanto, o que você está retirando não é a sua essência. É apenas o excesso, o peso das projeções que nunca foram suas para carregar. Quando você olha para as suas mãos e percebe que elas estão cansadas de sustentar uma narrativa de sacrifício, você está, finalmente, vendo a realidade com clareza. Você não veio a este mundo para ser a extensão da jornada inacabada de outra pessoa. Você veio para ser o ponto de mutação, o lugar onde a corrente da dor para de avançar. Se você percebe que a sua busca por aprovação sempre foi uma tentativa de curar um passado que você nem viveu, então você começou a entender o mecanismo oculto que te mantinha estagnada. Não se trata de culpar quem veio antes, mas de parar de repetir o enredo que foi escrito para você antes mesmo de você saber ler. A liberdade que você tanto busca não é um lugar para onde você vai. É a decisão de parar de lutar batalhas que já foram vencidas pelos seus ancestrais. O que você sente como uma trava é apenas a sua própria resistência em ser, pela primeira vez, inteiramente responsável pelo seu próprio florescimento, longe do olhar que esperava que você fosse apenas um reflexo. A vida está esperando que você ocupe o espaço que é seu por direito, sem pedir licença para ser quem a sua alma determinou que você fosse, independentemente de quem te criou. Você percebe agora que essa exaustão profunda, esse cansaço que parece vir de décadas antes mesmo de você nascer, não é uma falha no seu caráter. É o preço de uma lealdade invisível. Você carregou o que não era seu por tanto tempo que esqueceu como é caminhar sem o peso das expectativas alheias. Sente como se, ao se curar, estivesse abandonando quem te deu a vida.
Esse é o medo que mantém a corrente intacta. Mas entenda, a verdadeira honra não é repetir o sofrimento, é transformar o legado. Quando você para de carregar o fardo, você não deixa a sua mãe para trás. Você abre um caminho para que ela, de onde estiver, possa finalmente descansar também. A cura não é um ato de rebeldia, é um ato de libertação que ecoa para frente e para trás no tempo. Está selado. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.